Boa tarde, presidente, demais ministros, ministro Carmen Lúcia, ministro Cristiano Zanin, doutora Eliseta, prazer tê-la aqui, continuidade desse julgamento. Especial cumprimento ao ministro Alexandre de Moraes, evidente relator. Gostaria também de fazer as minhas homenagens a quem permite, presidente, que a sessão corra bem, em nome da Cíntia, que contribui com os trabalhos aqui, e registrar, assim como meu colega, a excepcional condução dos trabalhos na ausência do ministro Alexandre pelo doutor Rafael Janella. Foi uma ótima oportunidade de conseguir produzir a instrução de forma ordeira, tranquila, que me permita agora, aqui diante de Vossas Excelências, aportar, questionar, data máxima vênia, com todos os argumentos de discussão de ideias e não de ataque pessoal a qualquer um desses membros ou essa casa, o tanto quanto eu preciso colocar. Vou me permitir aqui também, para organizar pegar aqui esse respeito desse advogado por essa corte, por Vossas Excelências, é um respeito familiar. Vossa Excelência, o ministro Alexandre vem de São Paulo, sabe da história da minha família lá, o ministro Cristiano Zanin talvez também. Então, familiares em todos os campos do direito, delegados de polícia, membros do Ministério Público, magistrados, e aprendi sempre a ter muito respeito, mas lembrando que podemos muito, mas não podemos tudo. É importante, como disse meu grande mestre Alberto Zacarias Toron, em uma situação recente aqui, que é só que com outras vozes que podemos elevar o debate. E assim, dessa forma que eu pretendo, de forma muito serena, muito tranquila e pacífica, no campo das ideias, destacar alguns pontos para que possamos individualizar as condutas do coronel Marcelo Câmara, que é sim... Obrigado quem já começou a colocar ali para mim, que é sim uma pessoa colocada de forma bastante particular pela Procuradoria da República e pela investigação, de forma que eu confesso a Vossas Excelências que, num primeiro momento, até me seduzi pela tese acusatória, ministro Carmen Lúcia, o que fez com que eu arguísse o impedimento do ministro relator, presidente Dino. E, passada a instrução, reconhecendo os elementos de prova, verifiquei que cometi um grande equívoco, porque não existe o dolo do coronel Câmara em fazer os monitoramentos que são a ele atribuídos. Então, terei a oportunidade, data máxima vênia, de atacar essa única preliminar particular, muito embora já tenha sido apreciada no julgamento dos outros núcleos, vou pedir licença para tratar dessa preliminar. Mas vamos desmistificar um pouco, antes disso, individualizando a personalidade do coronel Marcelo Câmara, quem é esse acusado. Ele, como bem dito no relatório, pelo Dr. Paulo Gonet, procurador Eliseta, desempenhava funções administrativas. Funções administrativas de relevância, próximo à presidência da República, muito ligado ao presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, mas funções altamente administrativas. Ele tinha que coordenar a logística, ele tinha que obter informações para que encontros não fossem de risco. Cito aqui uma passagem muito relevante, onde o presidente da República iria se encontrar com a pessoa no norte do país, e graças às pesquisas dele, deixo claro, em fontes abertas, conseguiu descobrir que o encontro seria com um narcotraficante. Imediatamente interrompeu esse encontro. Essa era a função dele, preservar o bom funcionamento da instituição e a boa ordem dos trabalhos da presidência e do seu entorno. Então, é bem verdade que, por ele ser um força especial, ele fica um pouco essa estigma de fazer parte. Os forças especiais honradíssimos do Exército Brasileiro têm aqui, nesse processo, data máxima vênia, uma mancha ruim. Fica um estigma. Quem é FE participou de alguma coisa errada. Mas é importante, e repito, que na individualização da conduta se verifique que, embora FE, embora um assessor especial, ele não tinha funções relacionadas
a qualquer uma das operações reconhecidas por esse Supremo Tribunal Federal, já transitadas em julgado em alguma parte, e essa defesa deixa, em respeito extremo à Corte, de discutir isso. Respeito extremo à Corte. Agora, não é porque ele é força especial que ele integra qualquer núcleo de inteligência. A acusação, data máxima vênia, traz que o Câmara não utilizava só de fontes abertas, ministro Zanin, que ele também tinha um aparato tecnológico para abordar questões, descobrir informações, mas isso ficou na retórica da investigação e do próprio Ministério Público. Não existe uma palavra de um agente, presidente, de alguma pessoa que foi ouvida na instrução que apontou que as informações não fossem de fonte aberta. Ah, mas as informações são muito precisas. Um jornalista, quando tem que fazer uma reportagem, também busca fontes precisas e não comete nenhuma ilegalidade. Faz parte do bom trabalho desenvolver com responsabilidade essas funções. Então, realmente, as informações são contundentes, as informações são precisas, porque era esse o trabalho dele, de forma administrativa, buscar a interlocução e evitar alguns problemas ou fazer com que esses problemas pudessem ser resolvidos. Eu destaco aqui, nobres ministros, que os telefones do coronel Marcelo Câmara foram apreendidos. Não existe, ministra Carmen Lúcia, nenhum aplicativo, nenhum, diferente do WhatsApp. Nenhuma ferramenta apreendida na residência que pudesse induzir a essa questão tecnológica. Não existe, a exemplo do que aconteceu em outras passagens, a anonimização, chamada para deturpar ou burlar a melhor compreensão da investigação, caso ela assim houvesse. Não existe. E o próprio coronel Cid, que aqui deixo registrado também, fui um dos advogados, talvez, que tenha enfrentado com maior veemência a nulidade dessa delação. E reconheço que a mesma deve ser mantida, esse tribunal já reconheceu, existe trânsito em julgado, tornozeleira retirada, não há que se discutir a validade da delação. Agora, a mesma delação, e aí eu peço data máxima vênia, que foi utilizada para condenar outros acusados, deve ser aqui valorada para absolver o coronel Marcelo Câmara. Porque se ela vale, vale pelo todo, não parcialmente. Em que pese, doutora Eliseta, não foi Vossa Excelência subscritora da peça, mas é importante que eu diga aqui, o Ministério Público não traz, presidente Gino, uma linha sequer nas alegações finais sobre os depoimentos do coronel Cid, que beneficia o coronel Marcelo Câmara. Dentro disso, excelências, a defesa, deixando claro, mais uma vez, o enorme respeito tributado a essa corte e a vossas excelências, esperando que esses argumentos sejam totalmente levados de forma para o campo das ideias e não de afronta, é que eu peço, rogo e requeiro a vossas excelências que compreendam que ele não era um espião, que compreendam que as suas funções foram administrativas, que compreendam que ele não teve a intenção, ou como colocado hoje de manhã pelo professor Paulo Gonet, colocado-se à disposição. Isso não aconteceu em momento algum. Ele colocava-se à disposição para resolver problemas, a exemplo da vacina. Se ele soubesse do que estava acontecendo, certamente teria interferido para que isso não acontecesse. Certamente. Mas não soube. Não teve a oportunidade de mudar o rumo da história. E agora está pagando por ter sido usado. Feito isso, reiterando o meu parabéns à Procuradoria por ter me seduzido na tese de impedimento do ministro Alexandre, deixando claro que não o vejo dessa forma, o vejo absolutamente capacitado para usufruir da prova dos autos e principalmente da delação de forma colegiada,
possa o coronel Marcelo Costa Câmara ser absolvido por essa primeira turma.